Olá pessoal, nós vamos complementar então o vídeo que a gente fez sobre a parte teórica, né, do cálculo de dimensionamento de blocos de concreto simples. Vamos complementar ele hoje com dois exemplos, tá? Então, no primeiro caso, nós vamos calcular um bloco para um pilar com uma carga centrada, que vocês estão vendo aqui, né? Carga centrada de 300 kN. O pilar de concreto tem uma dimensão de 30 centímetros na direção horizontal, seria o A do pilar, e na direção transversal 20 centímetros, um pilar retangular de 30 por 20. Vamos considerar que nós vamos usar, então, essa carga aqui está dentro daquele limite, né, que a gente colocou para o bloco, em torno no máximo de 350 kN, né? Seria recomendado para esse tipo de fundação. Então, imaginar que a gente vai colocar a fundação desse pilar num solo arenoso que tem uma tensão admissível de 150 kPa. Normalmente a gente vai usar essa unidade de tensão aqui em kPa, né, nos nossos cálculos. É usual aqui no SI, né? Corresponde, portanto, a 0,15 MPa. E também a gente está colocando aqui uma unidade que é muito usada ainda pelo fundação, né? Seria a tensão admissível no sistema técnico antigo em quilograma-força por centímetro quadrado. Então, os 150 kPa corresponde a 1,5 kg por centímetro quadrado de tensão admissível no solo, né? Então, é muito comum a correlação, a apresentação de tensões admissíveis, né, nos boletins de sondagem ainda hoje, com esse tipo de unidade aqui. Então é só pegar os 150 kg, dividir por 100, né? 150 kPa, dividir por 100 para ter em quilograma-força por centímetro quadrado. Mas vamos usar sempre aqui o SI. Nós vamos fazer um bloco com FCK de 20 MPa, tá? A gente viu que não adianta a gente aumentar muito a resistência desse bloco, que o ganho de resistência à tração, o limite, né, que é o que comanda o dimensionamento do bloco, não vai ser importante, né? Não vou ter ganhos importantes no aumento dessa resistência, porque está limitado àquele valor de 0,8 MPa. Bom, vamos ver a solução aqui então, né? A gente tem que ter um pilar retangular. A gente adota uma solução de bloco retangular para atender aquela condição da gente ter, né, como a gente viu na parte teórica, a mesma distância, né, da face do pilar até a face do bloco, numa direção, ser igual também à distância da face do pilar à face do bloco na outra direção. Isso para garantir que eu vou ter sempre o mesmo ângulo alfa, né, qualquer que seja, nas duas direções, né, qualquer que seja a altura adotada. Então, a incógnita aqui é A do bloco e B do bloco, são as dimensões da seção retangular. O objetivo é determinar uma seção, né, que atenda à condição de tensão admissível do solo, né, que a força dividida pela área seja igual ou menor ou igual à tensão admissível. E aqui, para atender aquela questão de igualdade, né, entre essas distâncias numa direção e na outra, aparece então aquele parâmetro delta, né, que é justamente a diferença entre as dimensões do retângulo do pilar. Então o pilar é 30 por 20, então A do pilar menos B do pilar fica 0,30 menos 0,20 dá 0,10, né? E aí a condição de tensão ser igual à tensão admissível, né, resulta naquela equação de segundo grau, né, que a gente tinha visto aqui na parte teórica, cuja incógnita, uma equação de segundo grau na variável B do bloco, né, porque o A do bloco vai ser B do bloco mais esse delta, né, que é justamente a diferença, essa igualdade aqui. Então foi isso que a gente fez, né, montou aqui essa equação de segundo grau, B do bloco ao quadrado, mais delta vezes B do bloco, menos P, que é a carga, dividido pela tensão admissível no solo. Então aqui é o termo segundo grau, primeiro grau e o termo independente da equação de segundo grau.
Substituindo aqui então, o delta, né, é 0,10, o P é 300 e o sigma S admissível 150. Tudo em quilopascal aqui, que a carga está em quilonewton. Resolvendo essa equação de segundo grau, vamos ter duas raízes. A raiz positiva, né, que é que interessa, as raízes reais positivas, é 1,37. Portanto, essa dimensão aqui vai ser 1,37. Teoricamente, essa aqui seria 10 centímetros a mais, né? Então, seria 1,47. Então, para ficar um número mais fácil, né, para o projeto, a gente arredonda aqui para 1,40, o B do bloco. Consequentemente, o A do bloco, que é o B do bloco mais o delta, vai dar 1,50 m. Então, nós vamos ter uma seção de base do bloco, né, de 1,50 por 1,40. A gente pode fazer, então, aqui a verificação das tensões, quer dizer, aqui está a carga, dividido pela área, deu 142,86, que é menor ou igual, né, a tensão admissível, que foi adotado 150 kPa. Portanto, a questão da não ruptura do solo, né, que é a primeira verificação, foi atendida. Agora a gente tem que conferir uma altura ao bloco, tal sorte que a tensão de tração limite, né, não seja ultrapassada. Então vamos lá, a altura do bloco. Então, primeiro a gente pega a tensão admissível no solo, que é 150 kPa. A outra grandeza é a tensão de tração limite no concreto. Então, para um FCK de 20 MPa, o sigma CT limite a gente viu que era 0,62, né? E de onde que vem essa relação aí, né? Vem dessa expressão aqui da NBR 6122, né? Qual é a tensão admissível a ser considerada nesse cálculo? É 0,4 do FCTK inferior. Fica, portanto, 0,4, 0,7 vezes 0,3 do FCK elevado a 2/3, que é a correlação da resistência à tração, né, média, com a resistência à compressão do concreto, que seria o nosso FCK. Isso limitado a 0,8 MPa. Então, a aplicação dessa fórmula para 20 MPa, que é o nosso caso, dá 0,62. Tá? Então, o sigma CT é igual a 0,62. A relação sigma S sobre sigma CT fica, portanto, 150, né? Dividido por 0,62 dá 0,242. Por que eu estou atrás dessa relação? Porque a equação trigonométrica, né, que a gente viu, que dá o valor do ângulo alfa, né, para atender a condição de tração não ultrapassar a tensão de tração limite, é essa aqui, né? Então, aparece o sigma S sobre o sigma CT, tangente de alfa sobre alfa menos 1. Né? Então teria que resolver essa equação trigonométrica, que a gente vai resolver através da planilha, né? que vai nos auxiliar. Virou uma solução dessa equação trigonométrica. Então estamos vendo aqui que a solução deu alfa igual a 43 graus, né? Vamos ver então essa solução usando aqui a planilha. Então essa planilha vocês têm disponível, né, no site, também como os slides da apresentação, né? Essa planilha chama-se bloco de concreto simples, né? Então aqui apresenta a equação. Aqui você pode entrar com FCK, no caso aí era 20, né, megapascal, então já calcula aqui o 0,62, o sigma S, que é 0,15 megapascal, né, que é o 150 kilopascal, e portanto nós temos a relação sigma S sobre sigma CT 0,242, como a gente tinha dito. Essa planilha então agora ela constrói um gráfico, né, aqui que a gente já tinha apresentado também na aula teórica, que vai desde alfa variando de 30 graus até 80 graus, né? Constrói esse gráfico aqui. Então a gente vai variando o alfa e ele vai calculando o sigma S sobre sigma CT, né, usando essa equação trigonométrica aqui.
Estou colocando nesse gráfico aqui na horizontal, né, no eixo horizontal, está o sigma S sobre sigma CT. E na vertical alfa a gente encontra essa curva aqui, né? Então, por exemplo, aqui está 0,25, né? 0,50, 0,75, está indo de 0,25 e 0,25 aqui, esses eixos secundários, né? Então, para 0,25, né? O nosso problema é para 0,242, né? Então, exatamente, vai dar um pouco próximo aqui, um pouco mais acima de 40. Isso pode ser feito, né, ou olhando aqui o gráfico, ou olhando aqui a própria tabela, né, aqui deu 0,243, ó, já deu 43 graus, né, ou pode, né, também utilizar essa pequena calculadora aqui para determinar exatamente, né, o ângulo alfa, usando aqui a planilha do comando atingir meta, né. Que aí você pode resolver essa equação aqui para tanto para o alfa como para a relação sigma S sobre CT, né? Sobre sigma CT. Então, por exemplo, vamos resolver para esse valor, né? Sigma S sobre sigma CT. Então, vamos pegar esse valor aqui, definir essa célula para o valor 0,242. É esse valor que deu aqui a relação sigma S sobre sigma CT, alternando aqui o nosso ângulo alfa. Então, o atingir meta exatamente calcula os 43 graus, né? Que é a resposta então do problema, tá? Então, essa primeira parte da planilha aqui, ela permite resolver então essa equação trigonométrica e achar o valor de alfa. Agora, como nós comentamos, esse valor de alfa ele tem um limite inferior, né? A versão nova da NBR 6122, saiu em dezembro, limitou esse ângulo a 60 graus. Então nós não podemos usar 43 graus. Vamos ser obrigados a usar um bloco mais alto, né? Porque o alfa mínimo que deve ser adotado é o alfa de 60 graus. Ok? Então, voltando aqui ao exercício, né? O alfa foi 43 graus, mas esse alfa tem que ser maior do que um alfa limite, ou um alfa mínimo, né? Que é 60 graus. Portanto, vamos ter que adotar alfa igual a 60 graus. Então, para calcular a altura do bloco, vamos lá, vai ser também a formulação geométrica aqui, a tangente de alfa, A do bloco menos A do pilar sobre 2, né? Desse desenho aqui, né? Fica bem evidente que a tangente de alfa, né, vai ser a altura do bloco dividido por esse segmento que é o A do bloco menos A do pilar sobre 2, que resulta exatamente dessa expressão que a gente está usando ali. Substituindo então aqui, fica 1,50 menos 0,30 dividido por 2, encontra 1,04, que a gente pode arredondar aqui para 1,10, né? Ia ser 1,05, né? Aqui vamos fazer com 1,10. Então o bloco tem agora todas as suas dimensões definidas, né? 1,50 na direção horizontal, 1,40 nessa outra direção, mantendo a mesma relação de retangularidade bloco-pilar. E o pilar agora tem 1,10 m de altura com seção plena, né? Seção maciça. Aqui nós nesse caso nós não propomos fazer o escalonamento. Vocês estão vendo aqui embaixo existe uma camada chamada de concreto, um concreto de regularização, né? Ou também chamado de concreto magro, né? Esse concreto ele é um concreto simplesmente de como o nome diz, de regularização do terreno para um assentamento, né? Em nível, né, da própria fundação, né, para regularizar a escavação, o fundo da cava, né, de escavação. Normalmente se usa 5 centímetros, um concreto magro, que pode ser um concreto de 10 megapascal de resistência, não precisa ser um concreto estrutural, ok? Então, fica então definido as dimensões do nosso bloco, né, para esse caso simples aqui de carga centrada. Ok? Bom, vamos ver agora um segundo caso que seria
os dados seriam iguais ao exemplo anterior, sendo que agora nós vamos introduzir momentos nesse bloco, né? Aliás, momentos no pilar. É como se ele viesse de uma análise, né, da estrutura. Então, os momentos de engastamento desse pilar no bloco foram os seguintes aqui, né? O momento longitudinal 30 kN vezes metro e o momento transversal 15 kN vezes metro. Então nós temos um problema de flexão composta, né? Oblíqua, porque eu tenho flexão nas duas direções, longitudinal e transversal, e tenho a presença do esforço normal, que é aquela mesma carga de 300 kN que a gente usou no exemplo anterior, né? Então, nós estamos agora, né, diante dessa situação aqui, que eu tenho momento longitudinal e momento transversal. Vamos ver como é que a gente vai solucionar esse caso aqui, né? Então, primeiramente, a gente calcula aqui as excentricidades, L igual a 0,10, que seria o momento longitudinal dividido pela carga. Então, a carga está 10 centímetros, né, excêntrica, na direção longitudinal. E na direção transversal, pega o momento transversal, que é 15, divide por 300, dá 0,05. Então, eu tenho na excentricidade aqui, né, 10 centímetros na direção horizontal, né, e 5 centímetros na direção transversal, né, na direção vertical. Então eu tenho que arranjar umas dimensões para o meu meu bloco, né, dimensões em planta aqui, da área de transferência de carga para o solo, de tal sorte que esse ponto, né, caia dentro do núcleo central de inércia, caia dentro dessa figurinha aqui. A equação que governa essa condição é essa aqui, né? Então eu conheço, no caso, o ET existente e conheço o EL, né? Então, conhecendo o EL, eu posso arbitrar o valor de B para A e verificar se com essa condição de lados, né, o A do bloco e o B do bloco, essa aqui seria uma espécie de excentricidade limite, né, não ultrapassa, não seria menor do que a excentricidade existente. Então essa é uma condição para que a carga caia exatamente dentro aqui dessa região aqui do núcleo central de inércia. Então o que foi feito aqui? Essa é uma condição, né? A outra condição é que essa tensão aqui, porque agora como eu tenho um momento nas direções, eu vou ter um prisma de tensões, né? Sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4. Então, essa tensão aqui vai ser a tensão máxima. Então, ela vai ter que ser limitada a quê? Limitada à tensão admissível do solo. Então, duas condições precisam ser atendidas. Então, resultante tem que estar dentro do núcleo central, né? E a tensão máxima, nesse ponto, tem que ser menor do que a tensão admissível. Bom, então a solução desse problema ele pode ser feito de forma analítica, né? Substituindo nessa equação aqui da primeira condição, né? Substituindo que o A vai ser o B mais o delta, né? Portanto, ficaria somente em B, resultaria numa equação a ser atendida. E a outra equação seria essa do sigma 1, né? Porque o sigma 1 é a tensão máxima. Então eu teria que escrever a área em termos de A do bloco e B do bloco, ou simplesmente em termos de B do bloco, fazendo aquela consideração, né, de que o A do bloco vai ser o B do bloco mais delta, né? Essa consideração básica inicial de retangularidade. Bom, fazendo isso então aqui, né, nessa condição da tensão máxima não ultrapassar a tensão admissível, nós temos ainda que colocar o WL, que também vai ser função do B do bloco, vai aparecer a terceira potência aqui, e também o momento resistente transversal.
Se você fazendo essa substituição, então você chegaria a uma equação analítica, você chega a uma equação do terceiro grau, né, em B do bloco, tá, para resolver. Então esse é um caminho possível também para a solução, tá? Colocar a condição de tensão máxima para ser atendido e a condição de estar dentro do núcleo central de inércia, né? Ver se esse problema teria solução. Um outro caminho que foi adotado aqui é um caminho feito por tentativas, né? Que pode ser feito manualmente, como a gente apresentou aqui, ou pode ser feito também usando a planilha, como a gente vai ver na sequência. Mas aqui, ó, então admitindo, quer dizer, o primeiro bloco para carga centrada, ele deu 1,50 por 1,40, né? Aumentando mais 10 centímetros, nós ficaríamos com 1,60 o comprimento longitudinal e B do bloco igual a 1,50, né? Porque tem que ser a diferença sempre de 10 centímetros. Bom, vamos ver se para essas dimensões aqui, qual seria a excentricidade transversal máxima admissível, né, para estar dentro do núcleo central de inércia, né? Na verdade, essa equação aqui é a equação dessa reta aqui, né? Então, se a igualdade for atingida, é porque o ponto está exatamente em cima dessa linha aqui, né? Então, substituindo aqui, ó, o B do bloco, que aqui já é uma tentativa, então é 1,50, o A do bloco é 1,60, a excentricidade longitudinal 0,10, B do bloco 1,50 dividido por 6. Isso a gente encontra 0,16, quer dizer que a excentricidade máxima seria 0,16 para estar dentro do núcleo central de inércia. A excentricidade máxima, o limite, né, transversal. Só que a excentricidade transversal é apenas 5 centímetros, 0,05. Seria possível até 16. Então, com essas dimensões, a resultante da carga está dentro do núcleo central de inércia, garantido, né? Então, com isso a gente calcula o A para essas dimensões, a área, né, da seção, o momento resistente longitudinal e o momento resistente transversal. E com isso, calcula a tensão máxima, né? Usando exatamente essa expressão aqui, somando tudo, né? Então, nós estamos calculando tensões aqui nesse ponto 1 aqui, né, onde se somam todas as tensões provenientes dos momentos longitudinais transversal e esforço normal. Bom, então, esse não seria 300 por 2,4, que é a área. O momento longitudinal dividido pelo WL, que é 0,64. E o momento transversal, que é 15, dividido pelo WT, que é 0,6. Isso dá 197 kPa, que é maior do que a tensão admissível, né, que é 150 kPa. Certo? Então a gente vai para uma segunda tentativa, vamos aumentar agora mais 20 centímetros, né? Então vamos adotar A do bloco igual a 1,8, B do bloco 1,7, sempre mantendo aqui a retangularidade. Substituindo essas expressões na equação que me dá a excentricidade transversal limite, né, nós vamos encontrar 0,19, né, que é exatamente essa equação aqui, né, equação da excentricidade transversal limite. Então, fazendo a substituição aqui, ó, a gente encontra agora uma melhorada, né, porque a seção aumentou, então ainda fica mais folgado ainda. Eu poderia ir até 0,19, mas a excentricidade é apenas 5 centímetros. A excentricidade não muda, né? O dado do problema tem o esforço normal e os momentos, né? Então tá ok, a carga está caindo dentro do núcleo central de inércia desta seção 1,80 por 1,70. Então tá todo mundo comprimido, que a gente sabe. Então, calculando agora as características geométricas, nós temos a área 3,03 m², WL 0,90 m3 e o WT 0,85. Substituindo nas equações, né, que me dão as tensões, ó, né, que são essas aqui, eu posso obter agora as tensões nas quatro quinas, né, da minha seção, obtendo aqui o prisma de tensões, né, sigma 1, sigma 2, sigma 3, né, e sigma 4. Vai formar um plano isso aqui, tá? Esses pontos aqui estão no mesmo plano, tá? Eu poderia não estar, né, porque teria com 4 pontos, mas
na verdade vai formar exatamente um plano. Quer dizer, conhecidos os três, se define o plano, seria o plano das tensões, ou prisma de tensões, como a gente chama. Bom, com isso a gente calcula as 4 tensões, né? A máxima deu agora 148,02, portanto tá beleza, né? Porque está menor do que a tensão admissível, que era 150. As outras tensões vão ser menores, e o que é importante é que o sigma 4 é positivo, né? Não foi negativo, que significa dizer que está efetivamente, de fato, todo mundo comprimido. Ok? Bom, com isso falta só achar a altura do bloco. O ângulo alfa não muda, né? Por quê? Porque o ângulo alfa só depende da tensão, a relação entre a tensão admissível, né, do solo, e a tensão de tração limite do concreto. Então, como isso não foi alterado, o alfa, que a gente já tinha obtido anteriormente, né, é 60 graus, que é a condição do alfa mínimo, né? Mas a altura vai mudar do bloco agora, porque as dimensões da seção inferior modificaram. Então vai ser tangente 60, 1,8, que é o A do bloco, né, menos A do pilar, que é 0,30, a dimensão do pilar também não mexeu, dividido por 2, então precisa agora de um bloco de 1,30 m. E aqui a gente adotou uma solução escalonada, para diminuir o volume de concreto. Botamos aqui um primeiro degrau 80 centímetros, né, e mais 50 centímetros para completar a altura de 1,30 m. Né? Então andamos aqui 20 centímetros para cada lado, nas duas direções. O importante é que esse ponto aqui, né, geometricamente, ele não entre dentro daquela área de distribuição de tensões, né, que é dentro dessa linha aqui, né, que vai exatamente, né, daqui do pilar até a base do bloco aqui, né, essa linha aqui, que aqui seria a área necessária que vai efetivamente trabalhar, né. Então constrói-se aqui esse escalonamento de forma a não penetrar nessas linhas aqui, né, usando no caso aqui a referência 60 graus, né, quer dizer, usar um ângulo maior aqui no caso, né, para não interferir nessa linha aqui. Ok? Então nessa direção ficou 140 mais 20 dá 180, né? E na outra direção 130 mais 40 dá 170, que é exatamente 1,80 por 1,70 que foi a nossa solução. Bom, na planilha então, quer dizer, essas tentativas elas ficam bem mais fáceis de serem feitas, né, usando aqui aquela planilha, porque depois dessa parte inicial aqui da determinação do ângulo alfa, é possível então resolver um problema de bloco, né, para fazer a verificação de tensões e o cálculo, portanto, das dimensões. Então aqui tem um exemplo, né, que é exatamente esse. A força no pilar 300 kN, força normal. Momento longitudinal 30 kN vezes metro. O MT 15, momento transversal, né, 15 kN vezes metro. O A do pilar 0,30, dimensão longitudinal do pilar. E 0,20 na outra, na direção transversal. E aqui você pode fazer por tentativa. Aquela primeira que a gente fez foi 1,60, né, de A do bloco. E aqui ele automaticamente já faz aquela correlação, né, do B do bloco, sempre 10 centímetros, que é exatamente a diferença entre o A do pilar e o B do pilar. E aí ele calcula tudo aqui, né, as condições de seção totalmente comprimida. Ele calcula quem é a excentricidade longitudinal, que a gente já tinha visto, 10 centímetros, a excentricidade transversal 5. E aqui tem a excentricidade limite, né, que é 0,16, exatamente, que foi aquela primeira solução que quando a gente fez a primeira tentativa, né. E aqui está os dados, os dados das características geométricas. Então a área, o WL e o WT. Então a tensão admissível aqui foi 150 kPa. Então não está ok, né? Tensão maior do que admissível. 196,88 aqui. Portanto, essa não é uma solução aceitável. Então você poderia ir dando dimensões aqui, fazendo as tentativas aqui de forma mais
automatizada, né, através da planilha. Ou então utilizar de novo aqui o atingir meta, né, que seria uma solução mais racional aqui. Então o que é que você quer? Você quer que a tensão máxima, que é o sigma 1, né, o seu objetivo agora, é que essa tensão aqui seja o valor máximo admissível, que é 150. Alternando que célula? A célula do A do bloco, a largura do bloco, que é o B do bloco é consequência. Então, ele encontrou o que? Exatamente, 1,79 seria a solução matematicamente, né, que vai cravar a tensão máxima em 150. Então, de novo aqui, ó, tá vendo que a condição de estar todo mundo comprimido fica evidente aqui pelo cálculo das tensões, né, e também aqui pelaquela desigualdade, né, que a excentricidade transversal limite é 0,19 e eu só tenho 0,05. Então, na verdade, foi arredondado, né, que aquela nossa segunda tentativa foi 1,80 e 1,70, que é exatamente para atender a correlação. E aí, dá aquelas tensões que nós apresentamos também, as tensões nos 4 bordas, né, 148,02 é a máxima e 48,06 foi a mínima, né, exatamente. A máxima 148,02 e a mínima 48,06, né, no bordo 4. Aí a planilha pega lá na primeira parte, né, o ângulo alfa adotado, o ângulo alfa da solução, que é 60 graus, e com isso ele me dá a altura mínima do bloco, pegando então, utilizando justamente essa relação aqui, né? Tangente de 60 vezes A do bloco menos A do pilar sobre 2. Dá 1,30, né? Que está confirmado então aqui também na planilha. Então é isso, né? Então, com isso nós resolvemos então dois casos, né? Um bloco mais simples, com a carga centrada, e o bloco com a carga excêntrica, né? Lembrando que a condição exigida, né, para o bloco com carga excêntrica é que a seção de contato fique integralmente comprimida, né? Ou seja, não tenha seção, até porque não pode existir, né, tensão de tração entre o solo e a sapata, né? Fisicamente não é possível essa solução, né? Porque o solo não vai efetivamente segurar a sapata se ela quiser girar ou descolar do solo, né? Então essa é a condição. Ok?